Localizado no continente europeu, no sudeste da França, Mônaco é o segundo menor país do mundo com extensão territorial de aproximadamente 2 km², sendo maior apenas que o Vaticano. De acordo com o censo de 2018, Mônaco tem um pouco mais de 38 mil habitantes chamados de monegascos, mas a maioria da população é formada por cidadãos franceses ou italianos. O idioma predominante é o francês e ele é tão pequeno que não tem capital e nem cidades separadas. Mônaco é um principato, o que significa que seu governante é um príncipe. A família Grimaldi de Genova, na Itália, assumiu o controle de Mônaco em 1297. Em 1911, um dos príncipes Grimaldi, Albert I, deu ao país uma constituição. Seu bisneto, Rainer III, casou-se em 1956 com Grace Kelly, uma atriz americana, o que contribuiu para chamar a atenção do mundo para o pequeno país. Depois da morte dele, em 2005, seu filho, Albert II, tornou-se príncipe. Mônaco faz parte das Nações Unidas desde 1993. O país não é membro da União Europeia, mas mesmo assim adotou o euro como moeda em 2002. A economia de Mônaco está ligada à da França, usando o euro como moeda, tendo como seu principal fonte de renda o turismo. Além das finanças, a economia é movimentada pelo setor imobiliário com mais de 200 empresas da construção civil no país. Hoje o Mônaco não tem mais onde colocar tantos milionários. É um daqueles lugares que um passeio de iate é como se fosse um passeio de carro e o helicóptero serve como táxi para se movimentar na cidade. E para se ter uma ideia de grandeza, a cada 3 pessoas, uma é milionária. Mônaco é conhecida como o paraíso dos super-ricos, com o maior número de milionários per capita do mundo. Uma análise da consultoria imobiliária Knight Frank estima que cerca de 1.000 milionários vão aderir a uma fatia de Mônaco nos próximos anos. Um levantamento feito pela mesma empresa revela que o valor das casas em Mônaco está acima do mercado mundial, que varia entre 200 a 400 mil reais por metro quadrado. Apesar de ser o segundo menor país do mundo, não há mais espaço territorial no país e o governo possui um ambicioso plano de recuperação de terras, e há um projeto marítimo de extensão urbano custeado em mais de 1 bilhão de euros, tentando adicionar 6 hectares de terra até 2026. A nova área é chamada de Portier Cove e foi projetada para comportar um porto suficiente para 30 navios, um parque gigantesco e edifícios luxuosos. Mas caso nunca tenha ouvido falar em extensão territorial antes, isso não é uma novidade, e não é a primeira vez que Mônaco estende suas terras em direção ao mar, pois em 1861 o seu território já foi esticado em 20%. O governo reinvestiu os lucros ganhos do turismo, que representa 225 mil pessoas por ano, em melhorar a qualidade de vida das pessoas e atrair cada vez mais os ricos a viajar a Mônaco e comprar propriedades. Mas o principal motivo que atrai tantos milionários em Mônaco é por ser um paraíso fiscal. O sistema bancário de Mônaco segue normas do Banco Central francês, à exceção das inúmeras vantagens fiscais. Os investidores, por exemplo, não são sujeitos a impostos de renda, bens e nem a taxa de habitação. Alguns brasileiros têm casa em Mônaco, a exemplo do ex-piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Um grande problema da legislação do país é que a lei não reconhece nenhum delito fiscal, ou seja, não é considerado culpado quem infringir um banco que receba dinheiro proveniente de delitos cometidos em outro país. Não é interessante para o governo produzir escândalos financeiros que prejudiquem a sua principal atividade econômica, e para se ter uma ideia, o número de bancos em Mônaco chegou a dobrar nos últimos 15 anos. Outra grande fonte de renda do país são os jogos e os cassinos, que representam uma receita de 3% no país. Mônaco não possui nenhuma dívida nacional e nenhum imposto sobre heranças. O país também lucra com a venda de tabaco e com impostos das empresas. Uma grande quantidade da receita vem da venda dos selos postais. Desde que os primeiros selos de Mônaco foram emitidos em 1860, colecionadores têm valorizado as muitas séries artísticas ilustrando os famosos marcos do Principado e suas atividades principais. Ao mesmo tempo, o cassino de Monte Carlo representava 75% da receita de Mônaco, mas agora é muito menos, representando menos de 3%. Apesar do espaço limitado, o Principado de Mônaco tem uma próspera comunidade industrial em uma área chamada Fontville. Lá, cosméticos, perfumes, roupas elegantes, joias, livros de arte, chocolates e instrumentos de precisão de pequeno porte são produzidos.
Como nem tudo é luxo e dinheiro, em 2009 o PIB de Mônaco caiu 11,5% na crise da zona do euro, provocando uma queda brusca no turismo e na venda de imóveis. Já no ano seguinte, em 2010, o PIB cresceu 2,5%, não recuperando a queda do último ano. A Fórmula 1 é um evento de grande importância para o país, um dos mais tradicionais desde 1929, tendo como maior vencedor o ex-piloto brasileiro Ayrton Senna. No ano de 2020, a economia local perdeu quase 100 milhões de euros com o cancelamento do GP naquele ano. As ruas, ao contrário do que se viam, ficaram vazias. Era estimado que os visitantes gastassem cerca de 68 milhões de euros em 4 dias de eventos e as acomodações movimentassem cerca de 18 milhões de euros. E já outros 10 milhões gastos como transportes, como a utilização de helicóptero. Principado de Mônaco, um país pequeno no tamanho, mas grandioso na ambição. Esse é Mônaco. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal.